Olá, turma! Espero que estejam todas e todos bem. Vamos começar hoje a nossa aula 6 de Oficina de Produção Filosófica 1. Na aula passada, nós começamos a conhecer e a reconhecer as características e especificidades da investigação filosófica e com o estudo complementar foi possível identificar os diferentes tipos de pesquisa. Na aula de hoje, nós vamos discorrer sobre a ideia de método, tendo como referência principal de leitura um texto que se encontra na primeira parte da obra Os Métodos em Filosofia, editado pela editora Vozes, um texto de autoria de Jacqueline Russ. O que é método? Qual a definição de método? Um método, como indica a etimologia da palavra método, de origem grega, que significa metá, por meio de iodos, caminho, é o caminho que seguimos e que nos serve de guia para percorrer um itinerário e para alcançar um objetivo. Um método é uma via, é um conjunto de procedimentos que permitem chegar a um fim. O estabelecimento de um método vai nos fornecer, então, princípios de ação e regras de trabalho que orientem o desenvolvimento de um trabalho, o desenvolvimento de uma pesquisa. Como vocês sabem, há diferentes tipos de pesquisa e específicos são também os métodos pelos quais desenvolver uma determinada pesquisa. A escolha do método de pesquisa se baseia no objetivo pretendido pela pesquisa. No caso da pesquisa filosófica, não há igualmente um único método a seguir. Pode-se contar com diferentes caminhos de investigação e cabe então ao pesquisador, cabe à pesquisadora decidir, face aos seus objetos e objetivos de pesquisa, qual método é para si e para a sua pesquisa o mais apropriado. Nos materiais complementares da aula de hoje, vocês encontrarão um material descrevendo, diferentes tipos de métodos e ferramentas metodológicas que também podem utilizadas para fins de realização de uma investigação, de uma pesquisa, por exemplo, e que constituem também, fazem parte do método. Como nós tivemos a oportunidade já de comentar nas aulas anteriores, também diferentes filósofos utilizam métodos diferentes e com isso guiam diferentemente o seu pensamento e o seu modo de vida, a sua criação filosófica. Professores e professoras de filosofia, por exemplo, podem utilizar e utilizam diferentes metodologias para ensinar filosofia, para incentivar o filosofar, como nós veremos mais adiante na disciplina. Mais do que um instrumento teórico aplicado à pesquisa e utilizado na pesquisa filosófica, o método se revela decisivo na conduta de uma vida. Assim que, nas palavras da Jacqueline Russ, que é essa autora cujo texto serve de referência básica para a aula de hoje, o método é, cito, um instrumento pedido pelas próprias exigências da vida e da existência. Ocorre que para levar a bom termo um estudo, uma pesquisa, um concurso, deve-se buscar estabelecer de antemão um caminho a ser seguido. Deve-se buscar estabelecer de antemão um método, uma metodologia de trabalho, uma estratégia eficaz que nos permita chegar de modo satisfatório aos objetivos pretendidos. E aqui dois elementos são fundamentais: um plano bem pensado e uma vontade perseverante. Então é preciso ter um caminho a seguir, mas é preciso também educar constantemente a vontade na boa condução e no avanço da caminhada. Então, em primeiro lugar, gente, a noção de método, ela não está isolada na esfera teórica. Isso deve ficar bem claro, não há caminho, não há caminhada sem caminhante, certo? A noção de método, ela se confunde, dirá a autora, com toda a organização da existência, com toda a operação desse caminhar, enquanto a existência e a caminhada, ela é modelada pelo trabalho da mente, pelo trabalho da inteligência. De acordo com a autora, não há existência, não há prática, não há trabalho que não exijam e não requeiram um caminho para, ou seja, que não requeiram um método.
mesmo que se queira negá-lo, mesmo que se queira escamoteá-lo, mesmo que se queira colocá-lo entre parênteses. A falta de consciência a respeito do método a ser seguido, por sua vez, tem implicações que, ao invés de nos impulsionarem no caminho, nos despotencializam. O método é, então, indispensável na própria condução do ser humano no mundo, como descreve o texto. Abro aspas, ser de mediação que se define pela produção de intermediários, pela produção de etapas que asseguram uma ligação entre diferentes momentos do seu discurso e da sua existência. Fecho aspas. Bom, há, no entanto, razões metodológicas mais específicas relativamente ao ensino superior e à pesquisa acadêmica que envolvem certos princípios e procedimentos elementares, muitas vezes implícitos, mas com os quais nós necessariamente nos deparamos no estudo universitário. O conhecimento e o trabalho filosófico opera com conceitos, opera com encadeamentos lógicos e fundamentação racional, de modo que há razões especificamente filosóficas quanto ao método em filosofia. Então, nesse sentido, o método ele é indispensável por razões relativas à própria natureza do exercício filosófico. Então, é possível dizer que, no que concerne ao êxito de um exercício de pesquisa, de produção e de criação filosófica, a boa definição do método e o correto trabalho metodológico, eles vão caminhar lado a lado com a questão da vontade, do trabalho persistente, da paciência, da atenção com a qual o pesquisador, a pesquisadora vai se debruçar, então, sobre os seus materiais de estudo, sobre os seus materiais de pesquisa. No texto nós encontramos uma consideração em que se lê que trabalhar com método é supor que cada uma pode dominar as dificuldades. E essa é uma afirmação e um convite da autora, né, que se põe contrária, então, ao preconceito de que ser bem-sucedido no exercício filosófico se reserva a uma elite bem dotada, capaz de dominar a conceituação e a reflexão abstrata. A autora propõe que o método filosófico ele repousa, antes de mais nada, sobre um postulado que ela vai denominar voluntarista. O que demanda esse postulado? Demanda que não se trata de, cito, improvisar, de exibir dons ou qualidades inatas, mas de dominar uma por uma as dificuldades, procedendo gradualmente e apoiando-se na vontade. Fazendo funcionar as regras, cada um pode levar seus esforços a bom termo. O próprio princípio do método é que todo indivíduo, dotado de razão, pode dominar o exercício filosófico, seja qual for o seu nível de abstração. Bem conduzir a sua razão e o seu pensamento por meio de algumas regras fundamentais constitui, então, na perspectiva apresentada pela autora e pela sua teoria do método, a essência da prática do método filosófico. Nesse ponto de partida, a inspiração da autora ela é nitidamente cartesiana. Como vocês sabem, no discurso do método, a razão, a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso, é compreendida por René Descartes, nessa obra publicada em 1637 na França, como sendo naturalmente igual em todos os seres humanos. Ocorre que nós usamos essa razão, que é distribuída de modo igual entre todos os seres humanos, diferentemente. Portanto, nem todos a usamos com igual sucesso. René Descartes, o filósofo, então, autor do discurso do método, era filho da pequena nobreza e entrou no célebre colégio jesuíta de La Flèche aos 8 anos de idade. Lá o Descartes estudou, realizou a sua instrução e foi instruído, então, em diferentes conhecimentos de matemática, de teologia, de poesia,
da filosofia escolástica, ele era muito curioso, ele lia também muitos livros que inclusive não eram nem autorizados, né, pelos padres, que não eram acessíveis a todos os alunos na época. Então ele lia sobre muitos temas e assuntos que despertavam o seu interesse. Ocorre que após concluir todo esse período de instrução, e uma vez instruído, o Descartes se dá conta de que se achava envolvido em muitas dúvidas, né? E que todo aquele conhecimento não lhe furtava de incorrer em erros e equívocos. E aqui pode-se presumir, se afirma a sua orientação filosófica, quando ele se dá conta, diante do conhecimento adquirido, da sua própria ignorância. Nesse momento, então, em que no século XVII se põe crítico ao conhecimento institucionalizado da época e questiona as verdades que acolheu apenas por exemplo e costume, o jovem Descartes põe em dúvida o conhecimento e por si mesmo e com seu método, ele se põe a experimentar. Ele faz então uma mudança de caminho, né? Das letras e dos livros. Ele se volta em direção ao mundo e a si mesmo e formula então um método que lhe desse os meios de aumentar gradualmente o seu conhecimento. Então é importante salientar que no discurso sobre o método, portanto, o Descartes ele não tem o objetivo de ensinar o método que cada um deve seguir para conduzir corretamente a sua razão. O que ele propõe, o propósito de Descartes, é nos mostrar os caminhos que ele seguiu e o modo pelo qual ele próprio tentou dirigir, né, a sua própria razão. Há uma imagem, ou melhor, seria dizer, uma espécie de comparativo entre imagens utilizado ali por Descartes no capítulo 2 do Discurso do Método, que pode ser interessante para nos ajudar a pensar as relações da aula de hoje, né? Onde o Descartes compara a organização de aldeias imperfeitas que vão se construindo de modo aleatório e múltiplo com cidades elegantes, cidades que foram previamente planejadas por um único arquiteto, que tiveram todo, né, um planejamento que lhes antecede de fato a realização. E assim ele vai construindo, então, o argumento importante de que razão e planejamento são diferentes dos arranjos do acaso, né? Ele vai buscando justificar o seu empenho em utilizar apenas da sua própria razão como guia, deixando cair todas as opiniões e convicções às quais ele tinha se submetido, às quais tinha submetido o seu espírito, por ordem unicamente dos costumes, pois também toda a diversa instrução por ele recebida lhe mostrou a diversidade de opiniões mesmo entre os mais sábios dos homens já existentes, né? Ele dirá, abro aspas, fui levado a deduzir assim que a base de nossas opiniões é muito mais o costume e o exemplo do que qualquer conhecimento certo, fecho aspas. Então ele decide usar a própria razão para conduzir a sua vida e vai formular, né, um método pelo qual chegar ao conhecimento. E esse método, vocês sabem, ele é organizado mediante 4 preceitos. Quais são esses preceitos? Vamos relembrar. Primeiro, nunca aceitar como verdadeira qualquer coisa que não se apresente como indubitavelmente. Segundo, dividir as dificuldades em partes na busca de solução. Terceiro, orientar os pensamentos começando do mais simples ao mais complexo, fazendo o conhecimento, então, assim ascender. E quarto, enumerar e revisar de modo a não omitir nada. Então, a partir desses 4 preceitos fundamentais, basilares, também de um código de ética que ele vai elaborar depois, né, por meio do qual também continuar ali a se conduzir enquanto não reestrutura, né, a fundação ali da sua razão, o Descartes ele vai se comprometer, né, a dedicar a sua vida inteira à cultura da razão e a progredir no conhecimento da verdade, nos princípios do método que estabeleceu para si próprio.
Então, quando se fala em metodologia científica, o método ele é intimamente relacionado à filosofia de René Descartes no discurso do método, uma vez que a característica principal da metodologia científica é a investigação organizada, é o controle rigoroso das observações, né, e a utilização dos conhecimentos teóricos. Então, é claro, o René Descartes ele trouxe um grande avanço para os métodos de pesquisa, porque possibilitou a pesquisa se tornar mais organizada e dotada de procedimentos para o seu desenvolvimento. A Jacqueline Russ, ela atualiza então a pergunta a respeito de como então bem conduzir a sua razão e o seu pensamento. E a resposta que ela dá é igualmente por meio de certas diretrizes, por meio de certas regras prescritivas que indicam um caminho a seguir e que são capazes de nos levar a um resultado. A ideia de conduzir a sua razão obedecendo a regras se inscreve num contexto bem geral, ao qual ela cita, posto em evidência por Kant na introdução da lógica, onde se lê, abro aspas, que mesmo o exercício de nossas faculdades é feito de acordo com certas regras que nós seguimos, de início sem ter consciência delas. Como todas as nossas faculdades em seu conjunto, o entendimento em particular tem seus atos regidos por regras que podemos investigar. Fecho aspas. Então a regra, no fundo, é uma possível condição de organização diante de algo dado ou de algo por se fazer. A autora vai, nesse primeiro momento, esboçar alguns princípios de organização que permitem, segundo o entendimento, dar um formato ao que é dado. Que regras são essas que ela esboça? A primeira regra constitutiva do método é a regra da delimitação ou da definição, ou seja, é preciso, de início, proceder de modo a determinar os limites de todo objeto de pensamento e de todo conceito essenciais. Essa delimitação é o que vai permitir identificar melhor e com mais exatidão os conceitos, as questões, os problemas que estão em jogo, minimizando consideravelmente os riscos de se perder diante de um tema ilimitado, diante de um tema infindável, ao modo de Deus e o seu universo, minimizando o risco de se extraviar em caminhos estranhos ao texto e ao título propostos, enfim, evitando uma série de perigos que espreitam, de algum modo, em alguma medida, a realização e o bom resultado de uma pesquisa. Vejam bem o que apresenta a autora. Ela diz que já diante do título, de um título de dissertação ou de um comentário, se impõe uma abordagem analítica. Então, o que fazer exatamente? De acordo com ela, é preciso proceder, então, primeiramente, decompondo o enunciado, decompondo esse título, decompondo esse comentário, decompondo a obra, ou partes dela, fragmentos que nós estamos utilizando, em seus elementos constitutivos. Então, realizar desse modo um procedimento analítico, isto é, separar as partes, captar as relações que as norteiam, preparando então desse modo as bases para as fases subsequentes, as bases para as fases posteriores. Isso é o que constitui a nervura do trabalho e do exercício filosófico de investigação. Já o procedimento sintético, por sua vez, ele vai buscar estabelecer as relações, ele vai buscar estabelecer as pontes, as mediações entre os diversos elementos analisados. Então, vamos imaginar como enunciado de um título de pesquisa, Deus e o seu universo. O procedimento analítico, ele nos leva a considerar e aprofundar cada noção isoladamente. Deus, universo de Deus. A regra da síntese permite pensar as duas noções em sua unidade e suas correlações. Claro que esse é um exemplo limite que eu trago aqui, não é? Mas para que no exagero vocês
tentem fazer o exercício de imaginar de que modo seria possível realizar, então, a contento, os procedimentos analítico e sintético diante de um tema tão abrangente e limitado que não propõe já de início definições mais precisas para a sua abordagem, para o seu tratamento, para o desenvolvimento do problema. O procedimento sintético está atuando de modo contínuo no exercício filosófico e no trabalho de elucidação conceitual, em que há a exigência de determinar a relação entre os conceitos, né? Então, de modo semelhante, numa dissertação, importa ter bem organizados os elos entre as partes do trabalho, as frases, os parágrafos, os capítulos, o encadeamento lógico do argumento, o encadeamento lógico do texto dissertativo, das suas seções, das suas premissas, das suas conclusões. A regra da síntese não se separa do procedimento ordenado. Em que consiste a regra de aplicação desse procedimento ordenado? Aqui nós temos a remissão a uma das regras, né, do método proposto por Descartes, já que essa regra do procedimento ordenado, que ela é uma regra a ser constantemente aplicada, ela implica que se vá do mais simples ao mais complexo. Então, a ordem estabelecida entre as ideias, bem como a maneira de organizar as ideias, ela tem uma implicação crucial na qualidade do exercício filosófico. Além disso, a regra metodológica decisiva da teoria do método proposta no texto, a qual seguirá sendo desenvolvida pela autora nos demais capítulos do livro, aqui nós estamos a tratar da ideia de método de maneira mais geral, ela consiste em se referir a uma unidade essencial, a unidade de uma ideia que estrutura todo o desenvolvimento. Uma ideia que, de certa forma, fornece o arcabouço filosófico do conjunto, que ela unifica, então, e sintetiza. É ainda necessário, como ato metodológico decisivo, organizar uma dinâmica interna aos conceitos, não é? E nisso pode se revelar o ato criador, não é, de um raciocínio. Então, retomando, delimitação, análise, síntese, ordem, busca da ideia diretriz, organização de uma dinâmica interna, todas essas são características, ou melhor, todas essas são regras que se aplicam a muitos exercícios intelectuais, dentre os quais nós encontramos os exercícios filosóficos. O núcleo especificamente filosófico do método, porém, consiste, de acordo com o texto estudado hoje, no par problemática-reflexão. Aqui eu cito uma passagem do texto onde se pode ler o seguinte: o fundamento, abro aspas, realmente específico do método dos exercícios filosóficos é constituído pela regra da definição de uma problemática. Trata-se de um procedimento e de uma construção que irão permitir uma progressão ordenada do pensamento, desembocando num objetivo preciso de pesquisa e numa estrutura exatamente adaptada à finalidade e, portanto, perfeitamente adequada. Então, toda a problemática ela vai reposar nessa ideia essencial, né? Seja qual for o tipo de exercício filosófico, o título proposto, há sempre um problema que é preciso trazer à luz. Problema que às vezes se esconde sob a aparência de uma pergunta ou de um raciocínio muito rigoroso. Assim que é necessário identificar o problema, o que passa às vezes pela pergunta, pois esse reconhecimento permitirá determinar o procedimento do pensamento e a organização que sustentarão o desenvolvimento da tarefa proposta. Desse modo, a procura de uma solução para o problema irá se traduzir num plano, no caso da dissertação, que permitirá desenvolver, então, o raciocínio e a argumentação. Bom, por hoje ficamos por aqui. Desejo a todos e a todas bons estudos.
Recomendo o aprofundamento da aprendizagem mediante os materiais do e-aula e até a próxima semana.